1 Coríntios capítulo 10, no verso 13, diz assim, não veio sobre vós tentação, provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais, diga comigo, suportar. Presta atenção nesse fundamento da palavra. Todo aquele que escuta essa minha palavra e a pratica, eu vou comparar você a uma pessoa sábia. E essa palavra está dizendo assim: entende algo aqui comigo, mulher? Você não passa por nenhuma provação, por nenhuma tentação que você não possa suportar. Eu vou falar de novo, porque eu acho que você não ouviu ou não entendeu. Eu vou te dar uma oportunidade de respirar fundo e agradecer ao Senhor por causa dessa palavra aqui. Não vem sobre vós provação, tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vai deixar você ser tentado, ser provado acima do que você pode suportar. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ah, pastor, você não sabe o que você está falando. Uai, não sou eu que estou falando não, querida. É a Bíblia que está falando, não tem nada a ver com isso. Reclama com Deus. Ele deixou escrito antes, com essa aprovação. A aprovação vai vir, gente. A gente não nega a realidade. A gente não nega a tempestade. A gente não nega o vento. Eles acontecem. Mas entenda, antes com isso, o que vem do Senhor? O que o Senhor promove? Diga para mim, o escape. O que vem do homem, o que vem das questões do homem, diga provação, tentação. Mas o que vem do Senhor? Escape. Para quê? Para que a gente possa suportar. Porque se a nossa casa está colocada sobre a rocha, sobre esse alicerce da palavra de Deus, e eu ando em cima disso, e eu pratico em cima disso, então eu estou passando por algo. E tem hora que a pessoa fala assim: Deus, eu acho que o Senhor se enganou aqui. Eu não sei você, mas tem momento que vem uma aprovação, gente. Tem momento que vem uma chuva. Tem momento que vem um vento, que vem uma tempestade, que a gente é tentado a parar, olhar assim, falar assim: como é que é mesmo esse texto de 1 Coríntios capítulo 10? Não vem, mas Deus, o Senhor está achando que é quem aqui, hein? O MacGyver, o Highlander, o Tarzan, quem que o Senhor está achando que é aqui, hein? Eu não sei você, já aconteceu isso com você, gente? Você olhar uma aprovação, você olhar uma chuva, uma tempestade, e você ser tentado a falar assim: Senhor, eu não posso suportar. Essa chuva não dá para mim. Esse vento não dá para mim. Mas tem uma coisa que eu aprendo com o Senhor, que é entre o que eu acho e o que a palavra diz. Eu vou sempre ficar com o que a palavra diz. E se a palavra diz que você pode suportar, então eu fico com a palavra que diz que você pode suportar. Com essa aprovação, Ele promove para nós o escape. Ele promove para nós o suporte. Não importa o que você está passando, mas uma coisa eu falo: que bom que aconteceu com você e não com a sua vizinha, porque é você que pode suportar, é você que tem o escape, é você que tem o Espírito Santo dentro de você. E eu não falo para você como uma pessoa que não passa por tempestade. E eu não falo com você como uma pessoa que não passa por vento. Quando a pastora Kézia falou: não, você vai vir falar seu testemunho, você vai dar seu testemunho, é porque ela conhece o vento, é porque ela conhece a tempestade. E ela consegue olhar para mim hoje de pé e consegue ver Cristo, porque isso é o Evangelho.
Isso é 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Isso é o texto de Romanos 8, 28. Vou ler mais um, produção, foi mal. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no verso 28, diz assim, ó. E sabemos que, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama Jesus aqui? Deixa eu ver. Uau! Então é o seguinte, minha irmã, outro alicerce para mim, outra rocha para você. Todas as coisas contribuem, cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Jesus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um tempo determinado, existe um propósito, existe algo que Deus quer fazer em você e através de você. E todas as coisas cooperam, as boas e aquelas que você não está entendendo que você está passando. Todas. Há quase 2 anos atrás, o meu pai foi fazer uma cirurgia. E meu pai teve alta da cirurgia, foi tudo bem, era uma cirurgia delicada e nós estávamos preocupados, mas ele foi muito bem. E eu morando em Belo Horizonte e meu pai aqui em Lorena, no interior de São Paulo, e eu lembro que assim que ele foi para o quarto, assim que ele acordou, a gente fez uma videochamada, eu, meu irmão, meu pai, meu irmão estava lá, meu outro irmão estava na videochamada, minha madrasta, e a gente estava lá celebrando que foi tudo bem, celebrando que ele já teria alta. E ele teve alta, ele foi para casa. Um dia depois ele começou a passar mal, teve uma tonteira, desmaiou, voltou para o hospital. Ele tinha pegado Covid no hospital. E ele voltou para o hospital, logo em seguida ele foi entubado, logo em seguida ele faleceu. E a gente levou um susto, porque estava tudo bem. E a gente chegou, a médica todo dia dava aquele relatório, não podia entrar, não podia visitar, era cidade pequena, era interior. E ela dando aquele relatório, meu irmão gravava, era o meu irmão que estava ouvindo, e meu irmão gravava o áudio e colocava no grupo de irmãos, colocava no grupo da família, e a gente ouvindo aquilo lá, até que um dia antes do meu pai falecer, eu acho que ele já estava muito mal, ela virou e falou assim: vem para cá, que amanhã vocês podem ver seu pai, chama os seus irmãos. Aí meu irmão falou assim: olha, eu estou em São José do Rio Preto, eu estou a quase 10 horas, 8 horas de viagem daí. A minha irmã mora em Belo Horizonte, é a mesma distância, é tipo isso. Não, vem para cá ver seu pai. E aí, na noite, quando ela deu o relatório, quando ela falou isso, eu falei: Gabriel, vou entrar no carro e vou para lá. Ele falou: não, vou entrar no ônibus e vou. E chegamos lá no dia seguinte, de manhã, viajei a madrugada toda. A minha filha tinha 5 para 6 meses. Não, 6 para 7 meses. Coloquei ela no carro, ela nunca tinha feito uma viagem, eram 8 horas de viagem, a noite toda viajando. Chegamos lá, fomos direto para o hospital. Chegou lá no hospital, veio ela, a equipe médica, para falar que meu pai tinha morrido. E a gente: cadê meu pai? Quero ver meu pai. Ela falou: vocês não podem ver. Como assim não pode ver? Ela falou: eu tenho que ver, como é que a gente vai fazer? Falou: já foi mandado por causa de protocolo do Covid, não sei o quê. Ela falou: e o reconhecimento é feito pela tela do computador. A gente: como assim pela tela do computador? Aí ela falou assim: não precisa vocês, todo mundo olhar, mas só um olhar. E a gente meio sem entender, meio aéreo, e chorando, e sentado, e como assim, e tal. E de repente ela vira a tela do computador, meu pai está lá, gente, dentro de um saco preto, com um número aqui, com algodão já na foto. Não pode ver, não pode chegar perto do caixão, não pode velar. O velar para nós é um ritual de passagem. O cérebro vai assimilar
aquilo e não pôde haver aquilo para tantas pessoas, não pôde haver aquilo. E a gente passando por aquilo, a gente caiu no chão lá no hospital e foi terrível, foi uma das piores experiências que eu tive. E a gente se recuperando, levando 3 meses depois. Eu e o meu marido, a gente pega o Covid. O Drew fica pior do que eu. A gente vai para o hospital. Chega no hospital. Depois de 2 dias, o Drummond é entubado. Depois de 15 dias, ele morre, meu marido. A minha filha tem 11 meses. Nossa primeira filha. Eu não falo como quem não tem tempestade, entende? Eu sei o que é a chuva. Eu sei o que é o vento. Graças a Deus, porque ele ficou 15 dias e ele tinha um teste antes de Covid, eu pude velar. A gente pôde fazer como é o nome, gente? Um velório. A gente pôde se despedir ali, né? O cérebro. E tendo que enfrentar tudo isso. E de repente eu lembro que eu viro para Deus na noite, na madrugada. E eu falei, Senhor, estava muito difícil, ele não melhorava. A gente teve que levantar um dinheiro uma semana antes, porque ele estava piorando. Os médicos falaram que ele tinha que entrar em ECMO. Era uma máquina, para quem não sabe, é um pulmão artificial. Nós temos um testemunho de milagre na vida da Vivi. Essa que estava aqui, a Vivi, que faz parte do nosso time, ela passou 2 vezes pela ECMO. Ela teve um neném. Depois a Vivi também tem que compartilhar algo. É muito forte aquilo que Deus fez na vida dela. Lá em BH, a gente estava vivendo o milagre. A gente orava todo dia, vitória na vida da Vitória, vitória na vida da Vitória. E a Vivi teve essa vitória. E o Drummond, ele teve que entrar nessa mesma máquina. Eu lembro que o médico chegou para nós e falou, olha, essa máquina, você só consegue tirar ela para vir, só tem uma aqui no estado. E a gente ligou, ela está desocupada, ela pode vir aqui para fazer algo, para que faça algo por ele, mas ela custa R$280 mil. E ela só pode vir quando tiver o dinheiro depositado à vista na conta do pessoal da máquina, porque é algo particular. E eu virei para ele e falei, pode mandar a máquina vir. Querido, nem se eu juntasse tudo, eu não tinha R$280 mil. E a gente saiu daquele hospital, eu não estava nem processando o que estava acontecendo. Com um bebê, amamentando. E eu estava com Covid também. Eu acho que eu sarei na hora, só de passar por tudo aquilo que estava passando. E aí eu lembro que eu saí, o pessoal das redes sociais do Drummond fez um encarte pedindo, falando, gente, vaquinha, porque a gente respira, Drew. Era o tema, assim. E faça um Pix, ajuda a gente precisa levantar R$280 mil. E todo mundo começou, querido. Chegava, colocou o Pix na minha conta. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Em 4 horas, o dinheiro estava na minha conta. Eu olhava a minha conta, querido, e era assim, R$5, R$10, Pix de R$10,90. Parecia que a pessoa olhava assim, tudo que tinha na conta dela e entregava. Deus tinha grandes ofertas, mas tinham essas ofertas que impactavam a minha vida. E eu começava a chorar, e eu fui no banco para poder transferir no mesmo dia que o médico falou. No mesmo dia ele entrou na máquina. E eu falei, bom, ele não vai morrer agora, né, Deus? Tá caro essa morte dele, sacanagem, não dá para ele morrer. Porque eu faço piada com tudo mesmo, eu sou assim, gente. A minha psicóloga fala que é meu momento de enfrentar a dor, enfrentar o luto. Cada um trabalha do jeito que dá para trabalhar, né? E aí eu falei, não, tá caro. Não vou gastar isso tudo de dinheiro. Ele que morra, então eu ficasse com esse dinheiro para mim, não é verdade? Falei, não, agora vai. E ele foi lá na máquina. Uma semana depois. E depois, até isso o Senhor falou. Ele precisava sustentar ele naquela máquina, porque senão você não ia poder velar ele. Porque no dia que ele faleceu, um dia antes, se ele tivesse morrido um dia antes, por causa do protocolo do Covid, não ia poder ter velório. Eu ia passar por tudo aquilo que eu passei com meu pai. Eu ia passar com o Drummond.
Mas a gente pôde estar ali. E eu pude, né, viver aquele momento com o Senhor. E eu, um dia antes, porque estava muito difícil. Estava muito difícil, ele não melhorava. Vinha isso, vinha ele, não melhorava. E um dia antes, eu estava sentada no chão do meu quarto. Eu falei, Senhor, acaba com isso logo. Eu te entrego. Não acho justo, não estou querendo que isso aconteça. É minha semente mais preciosa, é mais preciosa até que a minha filha. Eu falei para Jesus. Não estou querendo que isso aconteça, mas chega. Eu não vou desviar, eu não vou ficar bravo com o Senhor. Não tem como. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. É nessa hora que tudo é teu. E eu posso te falar uma coisa? Eu sempre soube que eu era apaixonada por Jesus. Mas foi depois dessa chuva que eu vi aonde a minha casa estava alicerçada. Foi depois dessa tempestade que eu vi aonde que estavam meus alicerces. Porque minha casa não caiu. A minha vida não desmoronou. Foi a minha semente mais preciosa. Mas ele não era a razão do meu respirar, a razão do meu viver. A razão do seu viver é Cristo. Pode acabar o que for na tua vida, minha querida. Pode ir embora relacionamento, pode ir embora dinheiro, pode ir embora amizade, pode ir embora porta de emprego. Eu não sei o que você está passando, mas isso não é o ar que você respira. Isso não é o chão que você pisa. O seu alicerce é Cristo, é o princípio, é o mandamento do Senhor. E quando você volta os seus olhos para Ele, Ele promove para você o escape, para que você possa suportar.